Amém. Em nome de Jesus, nós estamos aqui em casa e nós temos a oportunidade esses dias de louvar o Senhor. Então, em nome de Jesus, louve ao Senhor através dessa canção. Convide seu esposo, sua esposa, seus filhos, aqueles que estão na sua casa agora, pegue na mão deles, cante essa canção, ore ao Senhor, porque eu tenho certeza que as famílias unidas, quando louvam ao Senhor, nesse momento, o Senhor ouvirá. Então, em uma só voz, vamos adorar. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Amém. Ainda em período de adoração, vamos louvar ao Senhor, porque Ele vive. Podemos crer nesse amanhã que virá. Nós cremos, pois o Senhor Deus vive e reina para todo sempre. Então louvemos juntos. Amém. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu
meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Amor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então teremos a vitória, terei a glória do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Por quê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que vivo está, Jesus vivo está, Cristo vivo está. Aleluia. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens no livro de Salmos. Hoje nós chegamos ao Salmo 91. Gostaria então de convidar você a abrir sua Bíblia, o Salmo 91, para nós fazermos esta leitura. Salmo 91 que não tem um autor específico, né? Mas que tem aqui uma grande mensagem sobre viver debaixo da proteção do nosso Deus Todo-Poderoso. Então vamos ler esse Salmo que diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É um belo salmo, não é, meus irmãos? Que
fala sobre o cuidado e a proteção de Deus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse instante. Deus querido, muito obrigado pela oportunidade que temos mais uma vez de nos achegarmos à Tua Palavra para, através dela, buscarmos compreensão sobre verdades tão preciosas para nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que esta mensagem realmente alcance o nosso entendimento, que nós possamos descansar em Ti, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, Tu és a nossa proteção. Abençoa-nos nesta noite, não só nós que já somos crentes, confiantes em Ti, cheios de fé, mas aqueles que ainda não depositaram a confiança no Senhor. Que através dessa mensagem, essa pessoa que esteja ouvindo possa entregar sua vida ao Senhor Jesus e descansar nele. Assim é que eu te peço, crendo que o Senhor fará uma obra tremenda através dessa mensagem, porque Tu és poderoso para isso. Amém. Então, meus irmãos, vamos ver aqui no Salmo 91, que é um salmo que fala sobre descansar no Altíssimo, né? Primeiro vamos tentar ler o Salmo, tentando entender alguns pontos, algumas afirmações do salmista, né? Ele começa aqui, nos versículos 2 e 4, ele usa três imagens, né? Três imagens da proteção de Deus. Ele usa a questão do refúgio, né? É como se Deus fosse um local onde você pudesse buscar proteção, fugir para lá para encontrar proteção. Ele usa também a ideia do baluarte, né? No versículo 2 ainda você vê ali, meu refúgio e meu baluarte. Baluarte seria uma construção da época dos judeus, uma construção forte, né? Cercado, geralmente colocado num lugar alto e com um grande muro de proteção. Daí você vê a imagem que ele está tentando trazer de Deus aqui, né? Uma imagem de um local seguro e muito bem protegido. Nós até tivemos uma mensagem aqui, um dos salmos, falando da Metsudá, né? Massada, né? Foi o local onde Herodes construiu um local lá para se proteger dos inimigos, né? E depois os judeus tomaram esse local e depois foram mortos lá, né? Ele também usa a figura do escudo e do pavês. O escudo todo mundo conhece, né? Já deve ter visto em filmes, aquele escudo normal que os soldados usavam, e o pavês, que era um escudo que cobria todo o corpo, né? Então ele usa aqui essas figuras para ilustrar a proteção de Deus. Então logo de cara o salmista está dizendo para nós que Deus realmente é o nosso protetor, ok? Aí nos versos 3 ao 8, o que ele vai dizer? Ele vai falar sobre os perigos proporcionados pelos homens e as calamidades, né, naturais, e de todas elas o Senhor nos defende. Versículo 3 ao verso 8 ele fala isso, né? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, que seria as armadilhas que pelos homens podem trazer, né? Da peste perniciosa, aí já seriam causas naturais. Cobrir-te-á com suas penas e sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Ou seja, ele usa uma figura de linguagem, né, de uma águia protegendo, ou de uma galinha protegendo os pintinhos, ou de uma águia protegendo seus filhotes. No verso 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, seta da lança, da flecha, né, lançada durante a guerra, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Ou seja, ele dizendo, né, que essas coisas horríveis, essas coisas como guerras, como pestes, nada disso atingiria o servo de Deus. E muito pelo contrário, o servo de Deus iria ver os ímpios passando por isso, mas não seriam atingidos por isso. Então, o que o salmista... por que ele tem essa confiança, né? Toda essa confiança? Ele vai dizer por que ele tem toda essa confiança no verso 9. Então ele diz assim, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, ou seja, quem tem toda essa confiança é porque fez uma declaração de fé. A declaração de fé é, o Senhor é o meu refúgio, e aí ele diz, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então, por causa dessa declaração de fé, de dizer, o Senhor é meu refúgio, e por ter feito do Altíssimo a sua morada, né, o lugar da sua habitação, o lugar onde você ama estar presente, ou seja, na comunhão com o Senhor, por causa disso é que ele tem todas essa proteção de Deus. Então no verso 10 ao 13 ele diz as consequências dessa proteção. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda,
Porque aos seus anjos, olha só, e a Bíblia diz isso, né, que os anjos servem aos servos de Deus, servem aos filhos de Deus aqui na terra, né? Então, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Aqui ele dá a ideia de dois seres muito temerosos, né, naquela época, o leão, né, e a áspide, que era a serpente venenosa. Então ele diz, tu pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés dos dois, né, do leãozinho e da serpente. E aí estão as consequências do indivíduo ter o Senhor como refúgio e de fazer do Altíssimo a sua morada. Mas aí no verso 14, ele vai falar sobre a intimidade que o servo tem com Deus e o que essa intimidade vai produzir também. Então ele diz no verso 14, porque a mim se apegou, isso é Deus dizendo, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Olha aí, é uma promessa de Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E aí continua a promessa. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então não resta dúvidas de que é um salmo de promessa, um salmo de proteção de Deus nos guardar. O salmo ele mostra bem claramente para nós que Deus cuidará dos seus filhos, que Deus cuidará daqueles que temem a Ele, daqueles que o amam, daqueles que têm uma relação íntima com Ele. E aí vem alguns questionamentos para nós. Se Deus, segundo o Salmo 91, cuida de nós, então por que tantos crentes ainda passam por diversos sofrimentos? Porque isso é realidade. Você talvez esteja sofrendo, ou talvez conheça alguns irmãos em Cristo que estão sofrendo. Onde fica o Salmo 91 e as suas promessas diante do sofrimento comum a todos nós, inclusive os cristãos? Bom, esse foi o mesmo questionamento que Satanás fez a Jesus, sobre a questão da proteção reivindicada no Salmo 91, ou melhor, a proteção que ele deveria reivindicar no Salmo 91. Então Satanás tentou Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, do verso 5 em diante, da seguinte forma: Então o diabo o conduziu à cidade santa, e colocou-o sobre a parte mais alta do templo, e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E aí ele vai citar o Salmo 91. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropeces em pedra alguma. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja bem, Deus cuidará de nós, mas há algumas coisas que devem ser levadas em consideração desse cuidado de Deus. Nós vamos então tentar entender essas coisas que devem ser levadas em consideração. A primeira delas é que nós não devemos provocar, tentar esse cuidado, porque isso seria chamar Deus de servo. Jesus deixou isso bem claro: não tentarás o Senhor teu Deus, não provocarás o cuidado do Senhor teu Deus. Provocar o cuidado de Deus seria inverter o processo. Nós deixaríamos de ser servos de Deus e Ele se tornaria nosso servo. Porque nós iríamos arriscar nossas vidas para que o Senhor viesse nos servir. Então seria uma forma de inverter a nossa condição. Nós é que somos servos do Senhor e não Ele nós. Né? Então não é a ideia de inversão de conversão que deve ter em nossa cabeça. A segunda coisa é que nós aprendemos na Bíblia que Jesus não foi poupado da cruz. O que nos mostra que há sofrimentos os quais Deus não nos livrará. Porque esses sofrimentos, eles estão dentro de seus propósitos para nós. Ou seja, o que nós vamos entender é que o Salmo 91 se aplica, sim, perfeitamente a tudo isso que ele está dizendo aqui. O Senhor nos dará muitos livramentos e cuidará de nossas vidas e protegerá nossas vidas e nos resguardará de muita coisa, sim, de tudo isso que ele está falando aqui. Mas somente até onde
seus propósitos não entrem no sofrimento. Quando os seus propósitos estiverem no sofrimento, então o Senhor não vai trazer nenhum tipo de proteção para nós em relação a esses sofrimentos. Por exemplo, no caso do Senhor Jesus, a cruz era necessária, estava dentro do propósito do Senhor. Por isso, ele não foi privado da cruz. Uma terceira coisa é que a Bíblia nos mostra que Deus tem propósitos específicos para nós. Então veja bem, o que você tem que entender é o seguinte: o Salmo 91 se aplica à nossa realidade? Sim, o Senhor vai nos proteger. O Senhor vai nos guardar muitas vezes de muitos males. Mas, como a gente aprendeu com Jesus, né, haverá alguns momentos em que nós passaremos por sofrimentos. Deus permitirá esses sofrimentos porque eles estão dentro de um propósito maior. O sofrimento vai nos levar à condição desse propósito maior que o Senhor tem para nossas vidas. E esse propósito ele é tão maior, ele é tão profundo, ele é tão importante, que o sofrimento torna-se necessário. Então aí o Senhor não vai nos livrar nem nos proteger desse sofrimento, mas muito pelo contrário, ele vai fazer aquilo que ele promete aqui no Salmo 91. Ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele. Ou seja, nós sofreremos, nós nos angustiaremos. E aí ele diz, na consequência dessa angústia, está lá no verso 15, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ou seja, essa angústia não vai permanecer. Ela é um sofrimento necessário, ela tem um fim, tem um porquê. O Senhor estará lá conosco nesse sofrimento, e depois desse sofrimento nós seremos livres dele e nos tornaremos melhores. Ele diz aqui, e eu glorificarei. Glorificar significa o quê? Se tornar algo maior do que aquilo que a gente era. E qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas, que a Bíblia diz? E esse propósito pode fazer com que nós passemos por sofrimentos. Qual é esse propósito? Bom, muita gente pergunta, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Se você é cristão, Deus tem o mesmo propósito para você, para mim, para todos nós. São dois os propósitos. O primeiro deles é que nós vivamos para a sua glória. Que nós vivamos para a glória de Deus. Entenda bem, então. Há momentos em que você vai sofrer e passar pelo sofrimento, porque o objetivo daquele sofrimento é o que diz o verso 15. É que você passe por ele, para que depois o Senhor te livre dele e o torne melhor. E o primeiro propósito de Deus é que você viva para a glória de Deus. Significa que você talvez passe por alguns momentos de sofrimento, para que você possa viver aqueles momentos para a glória de Deus. A Bíblia então diz para nós, em vários textos, sobre nós termos sido criados para viver para a glória de Deus. Em Romanos 11:36 diz, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Em Romanos capítulo 14, nos versos 7 e 8 diz, pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 31, talvez você conheça, porque é muito repetido, né, nas nossas conversas como crentes. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E em Isaías capítulo 43, verso 7 diz, tragam todos os que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Então entendam, meus irmãos, nós fomos criados para expressar a glória do Senhor, para mostrar ao mundo o poder de Deus que se manifesta em nós, para que nós representássemos a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua paz, tudo aquilo que Ele é através de nossas vidas. Então nós representamos isso diante do sofrimento. Deus permite que alguns sofrimentos venham para que nós possamos glorificá-lo mais, ou seja, que as pessoas possam ver mais dele ainda em nós. Assim, o segundo propósito do Senhor é que nós vivamos a semelhança de Cristo. Que nós, por isso diz o texto aqui, né, no verso 15, que eu destaquei. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele no sofrimento. Livrá-lo-ei e glorificarei. Glorificar significa tornar-se melhor. Tornar-se melhor significa tornar-se como Cristo. Tornar-se mais parecido com o Senhor Jesus. E esse é um dos propósitos de Deus. Nós vamos passar por alguns sofrimentos. E esses sofrimentos eles são necessários para que nós possamos nos parecer mais com o Senhor Jesus.
Então veja bem, o John Stott, que é um teólogo que eu gosto muito, ele cita 3 textos bíblicos que ele diz que esses textos em conjunto, eles trazem 3 perspectivas de passado, presente e futuro relacionados ao propósito de Deus para as nossas vidas em nos tornarmos como Cristo. Os 3 textos que ele usa é Romanos 8:29, 2 Coríntios 3:18 e 1 João 3:2. Eu vou ler para vocês, porque esses 3 textos mostram do propósito de Deus para nos fazer mais como Cristo, nos tornar mais como Cristo nessa vida. Esse é o propósito de estarmos aqui. Estamos aqui, então, por 2 motivos, por 2 grandes propósitos. Manifestar a glória de Deus, que é representar o poder dele através de nossa vida, e por meio do sofrimento, muitas vezes, ou na maioria das vezes, já que é um mundo caído, um mundo que traz muito sofrimento, e tornar-se como Jesus Cristo. Cada dia mais se parecer mais com Jesus. Então, os 3 textos que o John Stott destaca, ele usa esse texto no livro dele, O Discípulo Radical. E eu separei eles para a gente ler aqui. Então, os 3 textos que ele usa são os seguintes. Primeiro, Romanos 8:29, que diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, Deus nos conheceu de antemão, nos predestinou para a salvação em Cristo Jesus, e ele nos preparou para que nós pudéssemos seguir o caminho de Jesus. Ou seja, Jesus é o primeiro e nós continuamos a jornada. Nós continuamos o processo da caminhada de Jesus à sua semelhança. E no capítulo 3 de 2 Coríntios, no verso 18, 2 Coríntios 3:18, diz: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Espírito, que é o Espírito, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma, olha só, gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aqui vem a questão do Espírito Santo. Aqui um negocinho aqui. Aí vem a questão do Espírito Santo, que vai gradativamente nos transformando à semelhança do Senhor Jesus. E aí no 1 João capítulo 3, no verso 2, vai dizer: amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos. Quando Cristo vier, saberemos, porém, que somos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Então, assim, quando Jesus voltar, os cristãos vão se identificar imediatamente com Jesus, porque procederam como Ele, pareceram com Ele, comportaram-se como Ele, agiram como Ele. Então, percebem, o segundo propósito é esse, que nós sejamos a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós pareçamos com Jesus Cristo. Portanto, alguns sofrimentos que nós vamos passar nesse mundo, eles são necessários, por isso Deus vai permitir que nós passemos por ele, estará conosco nesses sofrimentos, é uma promessa dele, nos livrará, nos tirará daquele momento, nós não permaneceremos em sofrimento a vida toda, porque o sofrimento para a vida do cristão ele tem só 2 objetivos. Primeiro, glorificar a Deus, mostrar ao mundo que Deus existe, isso é glorificar a Deus, mostrar ao mundo que Deus existe. E, em segundo lugar, tornar-se mais parecido com Jesus. Às vezes a gente se questiona como os discípulos se pareciam tanto com Jesus. Ora, eles, em meio ao sofrimento, manifestavam o Senhor Deus e, cada vez que passavam pelo sofrimento, tornavam-se mais semelhantes ao Senhor Jesus. Eles sabiam aproveitar os momentos de sofrimento e, por isso, naturalmente, iam cumprindo o propósito de Deus em suas vidas. É uma coisa que nós devemos, então, entender. Portanto, quando nós sofremos, é Deus usando esse momento para a sua glória e nos transformando à semelhança de Jesus. E você pode dizer, mas então o Salmo 91 não acontece? Sim, ele nos livra de muitas coisas, você nem imagina o quanto. Você nem sabe o quanto, você nem sabe numerar o quanto. Porque algumas das coisas que o Senhor te livrou, você nem viu. Nós damos muita atenção ao sofrimento que Deus permite acontecer, mas nem temos ideia do sofrimento que Ele não permitiu acontecer, que Ele nos guardou, que Ele nos livrou. Nós temos entendimento do dia a dia de alguns livramentos que foram muito claros diante dos nossos olhos, mas não temos entendimento do livramento que não ficou claro diante dos nossos olhos, porque sequer passamos por esse período. Então o Salmo 91 se cumpre sim, e ele é verdadeiro em nossas vidas, você pode ter absoluta certeza disso. Agora vamos entender algumas coisas práticas, para o nosso dia a dia, algumas lições práticas que o Salmo traz para nós. Eu gostaria então que você fizesse o seguinte questionamento. Você consegue reconhecer
momentos em sua vida que você tem provado Deus? Momentos que você tem tentado o cuidado de Deus? Você consegue identificar alguns momentos assim? Há momentos em que você tem arriscado a sua vida usando a prerrogativa da fé? Pense um pouco. Há momentos em que você tem provado Deus, dizendo: Deus, se tu existe mesmo, então por que eu não vou fazer isso? Vou fazer sim. Ou há momentos em que você tem provado, arriscado a sua vida por conta da fé. Eu vejo muita gente fazendo isso, Algumas igrejas, alguns pastores desafiando os irmãos que ficam doentes a não tomarem os medicamentos, como se Deus não tivesse dado aos homens o conhecimento científico para serem médicos, para os cientistas criarem os medicamentos para nos proteger. Esses homens anulam a soberania de Deus nisso, e muitas vezes acham que fé é não tomar o medicamento, é não fazer o tratamento, é não tomar as devidas precauções. Será que você tem feito isso? Porque isto significa nada mais, nada menos do que tentar ao Senhor teu Deus, do que pôr à prova o Senhor teu Deus. É bom entendermos que Deus, meus irmãos, não tem obrigações para com seus filhos. Tudo que Ele nos concede é pela sua graça. Deus não nos deve nada. Ele é soberano, então Ele não nos deve sequer, para os irmãos terem uma ideia, o Senhor não deve sequer explicações a nós. Porque sendo Deus, Ele faz o que bem quiser e quando bem entender. Em Atos capítulo 4, eu estou lá na leitura na quarentena, com os irmãos, lendo a Bíblia na quarentena, e nós vimos lá um termo para soberano, que é déspota. E o termo déspota, a gente sabe que dentro de um atributo pecaminoso, seria, um atributo maldoso, pecaminoso, seria a ideia de alguém que faz coisas arbitrárias, desrespeitosas, que maltrata. Mas um déspota amoroso é aquele que faz todas as coisas com o fim de demonstrar de alguma forma o seu amor. Então, nós não podemos desconfiar jamais do amor de Deus, mesmo com todo o sofrimento que nos seja imposto. Nós vemos, por exemplo, os mártires do cristianismo morreram de maneiras terríveis. No entanto, morreram confessando o Senhor Jesus até a morte, porque eles não tinham como negar o amor de Deus por eles. Então, é isso que nós devemos colocar em mente. Nós não podemos tentar a Deus, porque simplesmente Ele não nos deve satisfação alguma. E uma outra coisa é que desafiar a Deus não significa demonstrar fé. É o que nós aprendemos aqui nesse salmo. Muito pelo contrário, A fé, ela gera confiança irrestrita. A fé que os mártires tinham e morriam por ela, A fé, ela gera um descanso. A pessoa descansa na vontade de Deus, seja que vontade for. Então a pessoa descansa nessa vontade. Então, por favor, pense um pouco na sua vida. Será que você está desafiando Deus constantemente? Está tentando Deus e provocando Deus? Entenda que isso não é necessário, certo? Uma segunda coisa que eu gostaria que você se perguntasse. Você tem dificuldade para aceitar uma situação de sofrimento como permitida por Deus? Você tem dificuldade de aceitar que um momento de sofrimento foi Deus que permitiu? Há muitas pessoas que têm essa dificuldade, há muitas pessoas que acham que se Deus existe, então Ele não permitiria tanto sofrimento. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que o sofrimento é algo natural desse mundo, porque é um mundo caído, é um mundo destituído, ou seja, afastado de toda a glória de Deus. Então, apenas manifestações de Deus graciosas nós vemos nesse mundo, mas não toda a sua manifestação gloriosa. Quando toda a sua manifestação gloriosa acontecer, esse mundo será totalmente transformado e para sempre. Mas nós só temos alguns reflexos dessa manifestação. Então muita gente questiona, por que nós sofremos, se Deus existe e tal. Primeira coisa é porque o mundo é um mundo caído, então o mundo gera sofrimento naturalmente. É impossível não sofrer. Nós sofremos até porque envelhecemos. E o envelhecimento é uma causa natural do mundo em que nós estamos. Nós adoecemos também por causa disso. Então veja bem, você tem dificuldades para encarar o sofrimento como uma vontade de Deus permitida? Olha, Jesus orou para que ele fosse afastado do cálice que ele tinha que beber, o cálice da ira de Deus, antes de ir para a cruz, lembra? Jesus orou e clamou, mas na oração de Jesus, ele colocou algo muito importante. Mas seja feita, Pai, a tua vontade, não a minha. Ou seja, Jesus ele tinha plena consciência de que o Pai tinha seus planos e propósitos, e que ele, Jesus, como filho obediente, deveria submeter a esses planos e propósitos.
Nós precisamos aprender, meus irmãos, a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender que enquanto nós estamos sofrendo, Ele está cuidando, Ele está trabalhando nesse sofrimento para trazer a nós algo maior, algo melhor. Ele está preparando algo ali para que sua glória se manifeste ao mundo e para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. O sofrimento do cristão nunca é desnecessário, nunca é em vão, nunca é gratuito. Eu acredito que só em saber isso já deveria nos dar muita paz, já nos deveria trazer muito consolo, muito descanso. Uma terceira coisa, muitos de nós temos a tendência de querer fazer dos nossos propósitos o propósito de Deus. A gente cria planos, a gente cria sonhos, e queremos que esses planos e sonhos sejam adicionados, né, aos planos que Deus tem para nós. E aí nos frustramos quando alguma coisa que queríamos não aconteceu do jeito que a gente queria. E até pensamos que Deus não está com a gente. Mas é importante, meus irmãos, que nós entendamos o seguinte, que nós só estamos protegidos quando, veja o que diz o verso 9, quando nós fazemos do Altíssimo a nossa morada. Nossos planos estão protegidos quando nós estamos ali com Deus, em comunhão. É que quando nós estamos ali com Deus em comunhão, nós então entendemos que todos os nossos planos, todos os nossos propósitos, eles só se concretizarão se no final das contas eles glorificarem a Deus e nos tornarem mais parecidos com Jesus. Então entenda, talvez você faça o plano de se casar. Se esse plano for algo que realmente vai manifestar a glória de Deus e vai tornar você mais semelhante a Jesus, é bem provável que esse plano dê certo. Porque Deus está nisso. Às vezes a gente força, né, a coisa. Não era o plano de Deus, mas a gente força e acaba se dando mal. E essa é a questão de manter comunhão com o Senhor. É que os nossos planos se ajustem ao dele, de maneira que nós possamos então fazer as coisas do jeito que ele possa glorificar o nome dele em nós e nós possamos nos tornar mais semelhantes a Jesus. Então talvez você queira fazer aquela faculdade, mas você precisa orar para ver se aquilo vai glorificar a Deus e tornar você mais semelhante a Jesus. É para isso que nós estamos no mundo. Não esqueça disso, que esses são os propósitos de Deus na nossa vida. Isso significa, então, que nós devemos fazer dos nossos propósitos, na verdade, os propósitos dele. Já não teremos nenhum anseio quando nós pensarmos, Senhor, se não é para a tua glória, se não é para me tornar como teu filho, então eu descanso em não experimentar isso. Prefiro não experimentar isso. Prefiro não viver isso. E você pode continuar fazendo seus planos. É muito importante, né, a gente ter nossos planos. Agora entenda, eles só estarão suficientemente seguros e eles só poderão ser realmente concretizados se eles forem algo que glorifique ao Pai através de sua vida e te torne mais semelhante a Jesus. Portanto, meu irmão, essa é a mensagem do Salmo 91. Deus cuida de nós e nos protege. Tudo que for acontecer, que Deus sabe que não está nos seus planos ali, não vai cumprir os seus propósitos, Ele nos livra, Ele nos protege, Ele nos guarda. Mas todo sofrimento que entra nos seus planos de glorificar o nome dEle e de nos tornar semelhante a Jesus, Ele permite, mas Ele vai conosco nesse sofrimento, Ele está conosco nesse sofrimento, depois Ele nos livra desse sofrimento e nos torna melhores. Então, nós temos coisas maravilhosas aqui. Primeiro, Deus vai nos livrar e nos proteger de muitos males. Alguns nós nunca nem vamos ver. Talvez na glória nós descobramos, poxa, Deus me livrou disso, eu nem sabia. Poxa, eu nunca passei por isso porque Deus não deixou. Nós vamos ver muitos livramentos de Deus lá na glória sendo revelados a nós e vamos glorificar a Deus para sempre por isso. Segundo, nós passaremos sim por sofrimentos. Não estamos imunes. O texto do Salmo 91 termina no verso 15 dizendo que passaremos por angústias. Mas o Senhor estará conosco nessas angústias. Ele nos permitirá passar por essas angústias e nos tornará melhores depois delas. Que coisa maravilhosa é pertencer ao Senhor. Que coisa maravilhosa é ter recebido Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque quando Ele se torna Salvador, Ele nos livra de todo o inferno e de todo o mal. E quando Ele nos torna Senhor, Ele nos permite sermos obedientes a Ele, para que vivamos para a glória do Pai e nos tornemos iguais a Ele. Que maravilha é conhecer a salvação em Cristo Jesus. Por favor,
Ore comigo nesse instante, em gratidão por essa tão grande salvação. Senhor Deus, muito obrigado por ter enviado o Senhor Jesus para nos dar essa oportunidade gloriosa de te conhecer, de saber do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia e da tua proteção, dos teus livramentos, os quais vemos e não vemos, e dos teus propósitos tão maravilhosos que nos fazem a cada dia perceber, ó Deus, que não há coisa melhor a viver senão estando em Cristo Jesus. Por isso, te agradecemos nesta noite, te pedimos que essa mensagem permaneça em nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe grandemente, meus irmãos, que a graça de Deus se manifeste cada vez mais em sua vida nesses dias difíceis. Fiquem na graça e na paz do Senhor nosso Deus. Aleluia! Vamos declarar que só o Senhor Deus faz os frutos florescerem. Só Ele faz. Só Ele sustenta o seu povo. Não se preocupe, meu irmão. Louve ao Senhor. Amém? Ainda que a figueira, Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Nos dias de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Declare, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória a Deus. Tu és minha porção. Tu és minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja mais alimento nos campos, o Senhor cuidará de nós. Meu irmão, essa profecia é bíblica. O Senhor não vai nos desamparar. Ele virá nos buscar. Ele virá nos resgatar desse mundo. Mas enquanto estamos aqui, meu querido, louvemos ao Senhor por tudo que temos. E se um dia nos faltar, ainda assim louvemos ao Senhor. Ainda que a figueira não for